Hoje vim ao Jardim Zoológico falar de biomatemática e a pergunta que lhe faço é: haverá animais às riscas com o rabo às pintas? Este felino tem o tronco às riscas, mas não tem o rabo às pintas. É bonito, mas não é isto que procuramos. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! A biomatemática é a área da matemática que se dedica a questões relacionadas com a biologia e é, atualmente, uma área em grande expansão. Segundo Joel Cohen, um dos mais proeminentes especialistas em biomatemática da atualidade, a matemática é o próximo microscópio da biologia, só que melhor. E a biologia é a próxima física da matemática, só que melhor. E, de facto, nos últimos séculos foram inúmeros os contributos da matemática para conseguirmos compreender a física. Ainda assim, na biologia, continua a haver questões de sobra por responder. Ou seja, de certo modo, a biologia parece ser mais complexa do que a física. No fundo, a biologia é física e química, mas mais complicada. Um dos maiores mistérios da vida é: como é que, a partir de uma única célula, é possível formar toda a diversidade de tecidos e formas do nosso corpo, com cada célula no seu devido lugar? Não sabemos ao certo, mas a este processo chamamos morfogénese. Se já viu pelo menos um episódio de um qualquer CSI, já deverá estar a perguntar: então e o ADN? Vamos já esclarecer isso enquanto eu procuro mais animais com pintas. Claro que o ADN contém a nossa informação genética e define muitas das nossas características. Mas ao contrário do que parecia no início, o ADN não diz exatamente onde deve estar e o que deve fazer cada uma das células de um organismo. O ADN parece ser mais uma espécie de plano de trabalho para formar um organismo. E tal como diz Ian Stewart, um grande divulgador e especialista em biomatemática, os genes não são um projeto de engenharia, eles são receitas num livro de receitas. E uma receita é bem diferente de uma refeição. Na verdade, um dos grandes problemas com que a ciência se depara atualmente é tentar perceber que informação existe realmente no ADN. E de como a partir daí se forma um organismo. É bem sabido que não há espaço suficiente nos nossos cromossomas para especificar o lugar e a função de cada célula. E aqui chegamos à nossa pergunta: haverá animais às riscas com o rabo às pintas? Até porque alguns casos bastante paradigmáticos são as manchas no pelo de animais, as riscas nos peixes ou até as nossas impressões digitais. E a prova de que este tipo de informação não vem diretamente do ADN está no facto de que gêmeos verdadeiros têm impressões digitais diferentes. Esta pergunta é intrigante. Como é que uma célula na pele de uma zebra decide se deve dar origem a um pelo branco ou um pelo preto? Antes de se conhecer sequer o ADN, o matemático Alan Turing previu que deveria haver algumas substâncias químicas que se espalhariam ao longo do corpo e que determinariam as riscas, manchas ou até mesmo impressões digitais. A essas substâncias chamamos atualmente morfogénes. E Turing previu que essas substâncias seriam regidas pelas chamadas equações de reação-difusão. Estas equações descrevem a forma como duas substâncias químicas se difundem num meio, tendo em conta que, ao mesmo tempo, reagem entre elas. Usando estas equações é possível fazer simulações da distribuição destas substâncias numa superfície. E é impressionante como estas simulações produzem padrões tão semelhantes a alguns animais. Padrões produzidos pelas equações de reação-difusão dependem fortemente da região onde estas substâncias se movem.
Por exemplo, o aparecimento de pintas, manchas ou riscas depende do tamanho do animal e da parte do animal que está a ser pigmentada. E assim foi possível provar matematicamente o seguinte teorema: se a pigmentação dos animais pode ser explicada pelas equações de reação-difusão, então não existem animais com corpo às riscas e rabo às pintas, embora existam animais com pintas no corpo e cauda com riscas. E a verdade é que há vários casos de animais com o tronco às pintas e rabo às riscas. O jaguar, a chita, várias espécies de leopardo ou até o gato comum. No entanto, não há animais com tronco às riscas e rabo às pintas. Mas qual é a razão? A explicação reside no facto de que o tronco do animal é sempre mais largo do que a cauda. E uma análise a estas equações permite concluir que é mais fácil aparecerem riscas numa parte mais estreita do corpo. Segundo estas equações, há uma tendência para estas riscas se moverem ao longo do tempo. Tanto quanto sei, as minhas impressões digitais mantêm-se ao longo da minha vida. Tal não é o caso, por exemplo, com alguns peixes. O peixe-anjo semicircular é o exemplo perfeito para as nossas equações. Não só as riscas deste peixe vão evoluindo ao longo da sua vida, como evoluem exatamente como previsto pelas equações de reação-difusão. E agora já sabe porque não há animais com o tronco às riscas e o rabo às pintas. E se não acredita, fica o desafio para os nossos espectadores. Se encontrar um animal com o tronco às riscas e o rabo às pintas, posta foto no nosso Facebook. Não vá ao Photoshop e, por favor, não pinte o rabo ao seu gato. E isto é matemática.